Você sabe por que o Smaug consegue falar ou ainda porque ele tem medo das flechas negras? Cara, eu vou te explicar isso e mais um pouco no vídeo de hoje, tudo baseado nos materiais oficiais do Tolkien. Fala meu mano, eu sou o Gabriel, cara, tudo beleza? Mano, o Smaug não é só um dragão comum, né? Ele é bem mais do que isso e infelizmente o filme não aprofunda muito na história dele, pelo menos não a ponto de sanar todas as nossas dúvidas. E entender a fundo quem ele é vai mudar completamente a forma como você assiste os filmes e lê os livros. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Mano, olha só, pra você entender o que o Smaug realmente é, a gente tem que voltar muito no tempo, antes da época do Bilbo e do Frodo. Os dragões na Terra-média não são obras da natureza, eles não evoluíram de dinossauros, nem nada do tipo. Eles foram criados, ou melhor, foram corrompidos em fossos escuros pelo Morgoth. Se você não lembra, Morgoth foi o primeiro grande vilão desse universo. O cara basicamente ensinou pro Sauron tudo o que ele sabia. Ele precisava de uma arma perfeita pra poder quebrar o cerco dos elfos nas guerras antigas, e foi assim que os dragões nasceram. O primeiro deles foi chamado de Glaurung e o bicho nem asas tinha. Imagina uma serpente gigantesca que rastejava pelo chão cuspindo fogo. As asas foram aparecer muito tempo depois, lá no final da Primeira Era, com um dragão chamado de Akalagon, né, o Negro. Esse era tão absurdamente grande que quando ele foi derrubado o corpo dele caiu e destruiu uma cadeia inteira de montanhas. E certeza que você deve estar me perguntando agora, mano, legal essas informações, mas e o Smaug? Então, meu querido, eu tô te contando isso pra você sacar de onde ele vem, né? Ele é descendente direto dessas criaturas. Ele é da raça dos Urunlok, que em élfico quer dizer serpente de fogo. Aí você me pergunta, por que chamam ele de o último dos grandes dragões? Não é que os outros acordaram mortos num belo dia não, tá, mano? É que eras foram passando, os heróis antigos foram caçando os maiores que existiram e a magia do mundo foi acabando. O Smaug só sobreviveu até a Terceira Era porque o dragão no universo do Tolkien não morre de velhice. Eles são praticamente imortais se ninguém for lá e matar eles. E o Smaug foi muito malandro, meu parceiro. Ele escolheu se enfiar numa montanha impenetrável e hibernar por séculos. Ele ficou lá, de boa, protegendo a própria vida enquanto o resto da raça sumia do mapa. Tinha até uns dragões menores sobrando nas montanhas cinzentas, mas nenhum chegava aos pés dele em tamanho ou inteligência. Ele era literalmente o último dos grandes. Agora falando do corpo dele, cara, tem uma parada muito curiosa que dá a maior briga entre os fãs. Se você pegar os desenhos que o próprio Tolkien fez, o Smaug tem 4 patas no chão, né, e 2 asas nas costas, ou seja, um dragão. Só que quando você assiste aos filmes do Peter Jackson, dá pra notar que ele só tem as patas de trás, né? As asas funcionam como se fossem os braços dele, cheio de gás, tipo um morcego gigantesco mesmo. Tecnicamente falando, na cultura nerdística, isso faz dele um Wyvern e não um dragão tradicional. Mas tem um motivo muito bom pra isso ter mudado no cinema. E os caras da Weta Digital, né, explicaram bem isso. Eles fizeram isso porque queriam que o Smaug fosse super expressivo. Deixando as asas funcionarem como braços, ele consegue gesticular enquanto troca aquela ideia com Bilbo. Isso deixou a movimentação dele muito mais pesada e real na tela do que se ele fosse só um lagartão duro com 4 patas. E por falar em peso e tamanho, os números oficiais do filme são bizarros, mano. O Smaug do cinema tem uns 130 metros de comprimento. Cara, isso são 2 aviões Boeing 747 colocados um atrás do outro. E a envergadura dele de uma ponta a outra da asa é maior ainda. Para conseguir levantar um bicho desse tamanho do chão, as costas e o peito dele precisam ter uma quantidade de músculos absurda. No mundo real, a gravidade nunca deixaria um animal desses assim voar ou existir, né? Mas a Terra-média tem as suas próprias regras. Só o bater de asas dele já cria um vento com força de furacão, né, mano? O filme mostra isso muito bem, quando ele passa voando e destrói os telhados da Cidade do Lago só com um vento. Cara, e por falar em vento levando o telhado embora, a gente sabe que no mundo real o telhado de muito marmanjo também começa a voar antes da hora, né? Você sabia que quase 1 em cada 3 homens começa a perder o cabelo antes mesmo dos 30 anos? Pois é, cara, a calvície não espera você ficar velho pra poder aparecer. E se você quer cuidar disso sem burocracia, você precisa conhecer a Manual, meu parceiro. Eles são uma plataforma de saúde que conecta você com médicos de verdade, sem precisar sair de casa. É tudo 100% online e bem rápido, mano. Se liga, você responde um questionário de saúde no site, o médico analisa o seu caso e se houver uma recomendação, ele prescreve o melhor tratamento para você. Cara, é bem fácil. O tratamento é produzido por farmacêuticos parceiros de confiança e o investimento é super acessível, a partir de R$ 1,70 por dia, e você ainda tem acompanhamento médico pelo WhatsApp para tirar qualquer tipo de dúvida. Se você achou pouco benefício, então fica com essa. Cara, acesse o link que tá aqui no QR Code, na descrição ou no comentário fixado e usa o cupom FFATOS, que aí além de tudo isso que eu te falei, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido
pedido e frete grátis. Já são mais de 500 mil homens que escolheram o manual. Não seja como o Smaug, né, mano, que só notou a falha no peito quando o Bilbo apontou. Cuida disso agora com a manual. Agora vamos voltar pra terminar nossa explicação sobre o Smaug. Você deve estar me perguntando, né, mano? Tá, mas e o fogo, cara? Como funciona? Não é uma reação química normal, tá? Com gás no estômago, como a gente vê em Game of Thrones ou em outras histórias. Lembra que eu te falei do Morgoth? Então, o fogo de um dragão é um fogo primordial, cara, é magia pura. Pra você ter uma ideia do nível de calor, os livros dizem que o fogo dos dragões antigos conseguiam derreter os anéis de poder do Sauron. Só o anel 1 que era imune, né? Então, quando o Smaug acende a garganta, ele vira uma fornalha mágica ambulante pra derreter pedra em segundos. Pra ter um lança-chamas desse na boca, não adianta nada se a defesa for fraca, né? A pele de um dragão adulto é mais dura que aquele aço forjado pelos anões. Chega perto da resistência do Mithril. As escamas das costas, do rabo e da cabeça aguentam espada, machadada e flechada sem dar um único arranhão. É como se fossem placas de metal que desviam qualquer tipo de pancada. Só que toda criatura tem um ponto fraco. E o dos dragões do Tolkien é a barriga. Desde aquele primeiro dragão lá de trás, né, o Glaurung, que morreu justamente por uma espadada por baixo, a parte de baixo por onde eles se rastejam sempre foi macio e vulnerável. O Smaug sabia muito bem da história da própria espécie. Ele não era bobo, mano. E é aqui que a genialidade dele aparece de um jeito muito sinistro. Ele não pediu pra nenhum anão forjar uma armadura pra ele, não. Sabe o que ele fez? Quando ele invadiu a Montanha Solitária, ele expulsou todo mundo de lá. Ele teve todo o trabalho de juntar todo o ouro, as joias, as taças e os diamantes no salão principal. Ele fez uma cama de tesouro e dormiu em cima daquilo por 200 anos. Imagina a física do negócio, cara. Mas a vaidade dele custou caro. Depois de anos se esfregando naquele mar de ouro, se achando ser mais invencível do universo, ele deixou passar um detalhe. Ficou um espaço vazio, né? Um buraquinho no lado esquerdo do peito. Um pedaço de pele normal que ficou sem nenhuma joia. Talvez porque uma escama caiu ou porque o tesouro simplesmente escorregou daquele ponto em cima do coração. O Bilbo reparou nisso, né? E essa única falha tosca numa armadura que valia bilhões foi o que derrubou ele no final. E é exatamente por isso que ele tem um pavor absurdo da flecha negra. Se a pele dele é de pedra e a barriga é cheia de diamantes, por que ele se importaria com uma flecha, mano? Aqui tem uma diferença bem legal entre os livros e os filmes que eu preciso te contar. No livro, a flecha negra é do tamanho de uma flecha normal. Ela é meio que uma relíquia de família do Bard, né? Aquele arqueiro da Cidade do Lago. Ela foi feita pelos anões muito tempo atrás e tinha uma parada meio mágica de sempre acertar o alvo e o cara conseguir pegar de volta depois. Já no filme, o Peter Jackson quis deixar o negócio mais épico, né? A flecha negra virou um dardo gigante de aço negro do tamanho de um poste, que só conseguia ser atirado por aquela balista pesadona chamada lança-vento. E faz sentido pro filme, né, mano? Quando o Smaug tá sobrevoando a cidade, bate o olho naquela arma, ele gela. Ele reconhece aquele projeto, né? Ele sabe que aquele aço negro específico tem o peso e a densidade exata pra furar aquele único pedacinho de pele que ficou sem diamante. Se fosse uma flecha de madeira normal, ia bater naquele couro grosso dele e quebrar, né? Não tem massa o suficiente pra poder atravessar. A flecha negra era a única coisa no mundo com física pra poder entrar no peito dele e rasgar o coração. Mas a gente precisa falar do verdadeiro perigo do Smaug, mano, e eu já te adianto que tá na cabeça. O Smaug é muito, cara, mas muito inteligente. O cara é arrogante, fala bonito, sabe várias línguas, né, e gosta de charadas e manja muito de política, mesmo estando preso numa montanha. Isso rola porque dragão pro Tolkien não era um bicho burro, né? Tem gente que estuda as obras dele que acredita que o Morgoth pegou uns espíritos antigos e corrompidos, talvez até o mesmo nível de poder do Sauron, né, e do Gandalf, e trancou dentro do corpo dessas feras. Isso explicaria porque elas são tão sábias, né, e cruéis ao mesmo tempo. E, mano, e você já reparou que quando o Bilbo fala com ele, ele fica meio que travado, né, quase hipnotizado? Não é só um cagaço de ser comido, sabe? Na lore do Tolkien existe um negócio oficial chamado Feitiço do Dragão. É quase uma hipnose. Se você olhar muito tempo nos olhos de um dragão ou ficar ouvindo a voz dele, você perde o controle da sua própria mente. A voz do Smaug entra na sua cabeça, planta dúvidas, sabe? Ele começa a colocar o Bilbo contra os anões. Ele usa a lábia como se fosse uma arma, né? Ele adora brincar com a comida antes de poder comer, né? Só pra massagear o próprio ego. E foi justamente essa mania de querer se exibir e mostrar a armadura brilhante pro Bilbo que fez ele levantar e mostrar o ponto fraco no peito. O cara perdeu pra própria arrogância, meu amigo. Mano, eu não sei se você sabe, mas o Tolkien era professor de linguística, né? Ele nunca dava um nome de bobeira. O Smaug vem de um verbo alemão muito antigo, né? Smugan, o que significa espremer-se através de um buraco. Olha como isso é genial, cara. É exatamente o que ele faz, né? Mas pensa comigo, por que um monstro absurdamente poderoso que podia dominar o mundo escolhe ficar trancado numa caverna escura deitado em cima de ouro? Por que ele não vai em algum lugar gastar todo aquele dinheiro? A resposta é a síndrome do dragão. O ouro da Terra-média, numa boa parte dele, foi amaldiçoado pelo
Morgoth, né, lá no começo dos tempos. Essa maldição faz o ouro gerar ganância, guerra, traição. Os dragões são viciados nisso. Eles não querem o dinheiro para poder comprar nada não, eles só querem ter. Eles querem roubar dos outros e ficar olhando. Ele conhece cada moeda daquele lugar. Quando o Bilbo rouba uma tacinha michuruca no meio das montanhas de ouro, o Smaug acorda na hora, porque sentiu falta, né? É uma doença mental da criatura mesmo, sabe? Cara, esse bicho é completo, né, mano? Não dá não. E se o Smaug estivesse vivo na época do Senhor dos Anéis, cara, e o Sauron convencesse ele a atacar os elfos, a história do Frodo ia acabar de um jeito bem pior. Mano, já deixa o like e se inscreve no canal. Ah, e não se esquece de conhecer a manual, tá? Garantir 40% de desconto e frete grátis na primeira compra usando o cupom FFATOS, meu amigo. Fica com Deus, um abraço a nós. Tchau.